Graça e paz, meus irmãos, momento de devocional. Tome a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 13, o versículo 15. Vamos ao texto. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Que versículo forte, né, meus irmãos? Ainda mais nesse tempo ao qual a nossa relação com a palavra de Deus é uma relação fragmentada. Às vezes nós achamos que palavra de Deus não orna com perda, com tribulação, com sofrimento, ainda mais para este século, a qual prega um Deus que nos blinda de passar dificuldade, problemas, e que quando sobre as nossas vidas sobrevém algum problema, até mesmo problemas contingentes, doença, morte, problemas financeiros, nós achamos que Deus não se faz presente. Aliás, o livro de Jó lança luz a esta realidade, aonde Deus permanece sendo quem Ele é, mesmo quando tudo não vai bem na nossa vida. Agora, para nós entendermos esse versículo forte que é palavra de Deus, pois toda a Bíblia é palavra de Deus, mesmo quando lemos um versículo que não tem um sabor de vitória, um sabor de êxito, é palavra de Deus. Para nós entendermos, nós precisamos compreender o contexto histórico e literário do livro de Jó. Esse versículo está inserido justamente dentro do livro de Jó, um livro sapiencial que trata do sofrimento do justo. Sim, o justo também sofre, assim como o pecador também sofre. A história se passa provavelmente no período patriarcal, por mais que ele não apresente nenhuma referência à lei de Moisés. Ele foi constituído em um cenário onde riqueza, saúde, filhos era visto como sinais diretos da bênção de Deus. Agora, o que tinha acontecido antes do capítulo 13? Reparem nesse contexto. Jó era justo e temente a Deus. Ele perde bens, filhos e saúde. E lembrem agora do detalhe, que o cenário era onde riqueza, saúde e filhos eram vistos como sinais diretos da bênção de Deus, presença de Deus. Essa mesma visão equivocada que hoje na igreja contemporânea está acontecendo. Nós atribuímos a presença de Deus na vida de alguém através da riqueza, saúde e filhos. Agora, antes do capítulo 13, Jó perdeu tudo isso, bens, filhos e saúde. Então aparecem três amigos, Eliafe, Bildade e Zofar. E eles passaram a acusá-lo, dizendo que seu sofrimento era consequência de algum pecado oculto. Isso é próprio da vaidade humana. Não é possível que eu estou passando um problema. Não é possível que eu estou padecendo de uma doença. Não é possível que eu estou passando por um problema financeiro. Não é possível que meus filhos tenham morrido. Isso só pode ser fruto de um pecado. E o pior, algo oculto. E diante desse pecado oculto, Deus agora está revelando o seu juízo. E como que ele revela esse juízo? Fazendo eu perder todos esses bens. Então, essa é a tese que os amigos de Jó apresentam para tentar explicar tudo isso que está acontecendo com ele. E Jó afirma repetidamente sua integridade. E ele rejeita essa teologia simplista, ou seja, essa teologia que se algo de errado está acontecendo na minha vida é porque Deus está me castigando. Eu estou orando pouco, se eu estou perdendo bens, eu tenho que fazer campanha, eu tenho que barganhar com Deus.
Veja que no capítulo 13, Jó não está falando aos amigos. Ele está falando diretamente com Deus, e isso é crucial, porque ele está exausto emocionalmente, ele não entende o motivo do sofrimento, ele sente-se injustiçado, mas não abandona Deus. E aí é quando Jó diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Que é o tema deste devocional. Ele está declarando algo radical para a época e, como eu disse, até mesmo para os dias de hoje. Ou seja, mesmo se Deus não me livrar, ainda assim confiarei nele. Ele está dizendo: minha fé não é uma barganha. E logo depois, Jó afirma que deseja defender sua causa diante de Deus, mostrando que fé verdadeira não exclui perguntas. Agora, é importante, irmãos, esclarecer o que Jó não está dizendo com esta afirmação. Jó não está dizendo que Deus é cruel, Jó não está desistindo da vida e Jó não está blasfemando. Ele simplesmente está expressando uma fé perseverante em meio ao sofrimento extremo. A grande lição aqui é: fé não depende das circunstâncias. Jó perde saúde, Jó perde seus filhos, Jó perde riquezas. Justamente o que era, para aquela época, o sinal de que Deus estava agindo e abençoando a vida de alguém. Jó perde tudo isso e mesmo assim ele permanece. Jó não confia em Deus porque tudo está bem. Pelo contrário, ele perdeu bens, perdeu os filhos, saúde, reputação. Mesmo assim, ele decide confiar. E o que isso nos ensina, irmãos? Fé verdadeira não é baseada em resultados, mas em relacionamento. Fé não é aquilo que mostramos, mas é aquilo que calamos. Fé é feita do nosso relacionamento diário. Mesmo na dor, mesmo na alegria, mesmo no ganho, mesmo na perda. Jó aqui nos ensina que confiar em Deus também não significa entender tudo. Meu irmão, se você quiser ter um relacionamento com Deus à base de entender tudo, abandone isso, irmão, porque você não vai conseguir. Não vai conseguir. Ou você confia, ou você entende. Então, se você não consegue entender, escolha permanecer. E último ponto, é possível questionar, chorar e sofrer sem abandonar a fé. E torna a dizer, no mundo de hoje, onde tudo precisa fazer sentido, e sentido rápido, sentido lógico, Jó nos lembra que esperar em Deus também é um ato de coragem. Agora, como podemos aplicar esse texto no nosso dia? Primeiro ponto, quando não entender o porquê. No trabalho, na família ou na vida emocional, haverá situações sem respostas imediatas. Jó nos ensina a dizer: eu não entendo, mas continuo confiando. Então, irmãos, ore mesmo sem vontade, continue fazendo o bem mesmo cansado, não abandone princípios só porque o momento é difícil. Momentos difíceis muitas vezes servem para revelar caráter, servem para revelar aonde verdadeiramente seu coração está. Porque se a primeira dificuldade chega e você abandona o Senhor, então talvez você não queria o Senhor. Você queria as coisas que o Senhor lhe proporcionava. Seu coração nunca esteve em Deus. Seu coração estava nas coisas. E assim como as coisas passaram, a sua fé também passou. Segundo ponto, quando sua fé for colocada à prova. Jó foi julgado pelos seus amigos. Os amigos de Jó desconfiaram das intenções de Jó, desconfiaram do caráter de Jó, desconfiaram da integridade de Jó. Não é possível, Jó. Isso tudo está acontecendo na tua vida, você pecou aí. Alguma coisa você fez, está oculto, está escondido. Jó foi mal interpretado. E o pior, ele foi pressionado. O livro de Naum, capítulo 1, versículo 7 diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Então, irmãos, não baseiem sua fé na opinião dos outros.
Nós precisamos basear a nossa fé no caráter de Deus. Opiniões mudam, questionamentos virão, mas o nosso Deus permanecerá sendo o mesmo, ele é imutável. Terceiro ponto, quando tudo parece perdido, Jó escolheu esperar, mesmo achando que poderia morrer. Salmo de número 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, faça a sua parte hoje, o resto entregue nas mãos de Deus. Amados, esse versículo é muito forte. Que nós possamos ter essa certeza, que ainda que ele nos mate, nele esperarei. Ainda que as circunstâncias sejam um convite para desistir, para não mais buscar o Senhor, que nele nós possamos encontrar toda a nossa plenitude. Jó capítulo 13, versículo 15, nos chama a uma fé madura que diz: Deus continua sendo Deus, mesmo quando minha vida está de cabeça para baixo. Vamos orar? Pai querido, graças te damos por mais um dia e obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus presente. E mesmo quando passamos por infortúnios, por problemas, o Senhor permanece sendo o mesmo. Mesmo diante ao nosso caos, mesmo diante, ó Deus, ao furacão que a nossa vida pode estar, o Senhor permanece sendo o mesmo. Ah, Senhor, que consigamos olhar para o Senhor e entender que tendo o Senhor já temos tudo, que em Ti nós encontramos toda a plenitude da nossa vida. É o que oramos, é o que agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.